Mulheres no Esporte. Eu sou Liana Coelho e hoje eu vou entrevistar a Renata Cordeiro. Ela é jornalista especializada em esportes, com passagem por Sport TV, Band, Record e Fox Sports. Na França já está tudo pronto para a decisão que pode apontar o primeiro penta da história dos mundiais ou uma nova seleção campeã. Vamos a Paris com Juliana Coelho. Tá achando muito? E o que você acha de correr 240 quilômetros no deserto do Saara durante uma semana? Nesse domingo, a partir de 4h30 da tarde, tem Lionel Messi apresentando a 5ª bola de ouro para a torcida do Barcelona em duelo contra o Atlético Bilbao. Nem só de gols, bola rolando bonito, vive o Brasileirão. A arbitragem continua sendo assunto, e assunto chato, né? Reclamação daqui e dali. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada, Eliana. Obrigada pelo convite. Bom, Renata, tu é uma das primeiras mulheres a atuar no jornalismo esportivo, né? Já são 25 anos aí na área. Como que tu avalia essa trajetória? Olha, na verdade, assim, a gente tem que separar um pouco essa coisa da TV do escrito. Eu tive uma chefe maravilhosa, Maria Helena Brown, por exemplo, que foi estagiária do João Saldanha. Então, tiveram mulheres aí atrás que ajudaram a criar esse espaço para que a gente pudesse ir para a televisão falar de esporte, particularmente de futebol. E realmente, na minha época, teve a Soninha primeiro e depois eu. Então, não era uma época fácil, né? Eu me lembro que à noite no Sport TV News éramos eu e 20 homens. Hoje você tem muito mais mulheres participando, ainda pouquíssimas mulheres como editoras-chefes. É muito difícil quando sobrem os letreiros você lê lá o nome de uma mulher como editora-chefe ou como chefe de redação, mas a gente está tentando aí mostrar essa capacidade que a gente tem, né? Bacana, né? Uma trajetória bem completa também. Passagem para o Sport TV, Band, Record, Fox Sports. Quais os momentos, né, que mais te marcaram aí durante essa tua carreira tão vitoriosa profissionalmente, né? Seja uma cobertura ou uma entrevista especial? Foram muitos momentos, né? Porque eu me lembro, por exemplo, quando eu entrevistei o Zico a primeira vez, eu estava com o Armando Nogueira e eu falei para ele que eu era fã e tal. E aí a segunda vez, que foi até meio por acaso, foi um evento que ele estava, eu estava fazendo reportagem e ele me chamou pelo nome. Eu me lembro que eu liguei para minha mãe, assim, sabe? O Zico sabe o meu nome, assim, é muito legal isso. Agora, claro, a Copa do Mundo da Coreia e do Japão, que foi um momento muito importante, porque eu tinha uma relação pessoal forte com os jogadores, com o técnico e tudo mais, eu tinha uma amizade com alguns dos jogadores. Então foi um momento muito especial, eu acompanhei fazer fisioterapia do lado do Ronaldo, junto com o Ronaldo no filé. Então todo mundo teve uma proximidade muito grande, então foi um momento muito especial da minha vida. Eu fui a primeira apresentadora, aliás, o primeiro jornalista a entrar ao vivo pelo Fox Sports. Os homens, tinham homens e mulheres e ninguém tinha coragem de entrar porque tinham muitos problemas técnicos. Eu falei, não, vamos lá, e a gente entrou ao vivo. E o pior momento da minha carreira foi, sem dúvida nenhuma, o momento da morte dos nossos amigos por conta do acidente da Chapecoense, que é uma coisa que me abala até hoje. É difícil falar nisso sem me emocionar. Bem marcante, né? Uma tragédia dessas, a gente fica bem sensibilizado, e ainda mais quem convive, né? Quem tem os colegas, né? Para cobrir. Como é fazer essa parte ao vivo, assim, né? Ter que segurar um vivo falando sobre uma tragédia, uma perda pessoal também, né? Foi uma perda pessoal, né? Porque além de toda a tragédia em si, que obviamente choca qualquer ser humano que não tenha, que tenha um mínimo de empatia, né? Mas quando você fala em amigos, porque no caso do acidente da Chapecoense, o Dejúlio, o Deva Pascovitch, o Mário Sérgio e o Vitorino Sherman eram meus amigos desde a época do Sport TV. Então, nós nos reencontramos no Fox Sports. E aquilo era uma delícia. A gente conversava, a gente lembrava causos, Então, tinha uma retomada de convívio ali muito gostosa. E foi muito duro, realmente. Bom, é bem marcante mesmo, né? E aí agora você está aí em Portugal, né? Quais são as principais diferenças, né, que tu nota do jornalismo esportivo daí aqui para o Brasil? A primeira diferença é a questão feminina, né? Eu vejo muito mais mulheres aqui.
no jornalismo esportivo, e não são só mulheres, porque no Brasil tem um padrão muito específico, né? Então, assim, como meu caso, eu passei de uma certa idade, então vou ser colocado para escanteio. Tem outras tantas mulheres que estão passando por isso, como a Goiânia Kozlovski e outras pessoas. Eu acho que quando você entra aqui, essa questão do padrão da beleza é bem menos importante, me parece. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o brasileiro tem uma dinâmica, uma rapidez, um pique legal, que eu acho que a imprensa portuguesa não consegue ter. Então, a coisa fica mais assim, meio... E na narração, então, é uma coisa louca, Helena, porque, assim, eles narram num compasso que não tem aquela energia que a gente está acostumado, sabe aquela coisa? Teve o gol, se você não estiver olhando para a televisão, às vezes você nem percebe, porque a narração não vibra, entendeu? Então, isso faz muita diferença. Você citou as mulheres, né? Como que tu vê o espaço das mulheres no jornalismo esportivo hoje, né? Tendo que lidar com machismo, com assédio, tanto aí em Portugal quanto aqui no Brasil. Eu acho que no mundo, né? Eu acho que no mundo, não só no jornalismo esportivo, a gente tem o tempo todo que lidar com isso. Então, você vê mulheres no metrô que são, enfim, assediadas, você vê violência doméstica aumentando durante a pandemia. Essa questão da colocação da mulher na sociedade é muito importante em todas as gamas. Eu acho que as mulheres já conquistaram muitos espaços, mas é isso que eu falei. Você tem comentaristas carecas, barrigudos, com os dentes horrorosos, não sei o quê, e se a mulher estiver fora daquele padrão bonitinha, ela não tem espaço na televisão. Eu já passei por situações, por exemplo, na Copa do Mundo, a última que eu fiz pelo Fox Sports, tinha um jogador que se achava apresentador, ele estava apresentando um programa e me pediram para fazer com ele, porque a coisa não estava indo muito bem, me pediram para ficar ao lado dele. E aí, quando chegou uma vez, ele perguntou no Jogo do Brasil, ele perguntou para todos os entrevistados o que tinham achado do Jogo do Brasil. Fulano, o que você achou? Renata, você como torcedora, o que você achou? Eu respondi, eu respondi, mas aí quando chegou no intervalo eu o chamei e eu tive até a delicadeza, eu tampei o microfone, porque quem não sabe, quem está em casa não sabe, o microfone quando está aberto, todo mundo, você em casa não escuta, mas o mundo que está dentro da televisão escuta. Então tampei o microfone e falei, olha, fulano, eu sou jornalista, não estou para dar opinião de torcedora. Ele deu um piti, assim, ele deu um piti. Mas calma, assim, o que você quer dizer com isso? Então você não torce pelo Brasil? Eu falei, eu torço, mas eu não estou aqui como torcedora. E houve uma discussão, as outras pessoas que estavam o Luxemburgo, o René Simões, na hora não entenderam por que ele estava berrando, e o Mauro Betting sacou. E aí o Mauro Betting virou e falou assim, fulano, olha só, eu entendo ela, porque ela está aqui como jornalista. Eu também torço para o Brasil, mas eu estou aqui como jornalista, assim como ela. Enfim, foi uma coisa chata, ele pediu a minha cabeça, eu acabei saindo do programa. Mas você veja, eu tô falando, Copa do Brasil foi em que ano? Eu já até me esqueci. 2014. 2014, quer dizer, uma coisa super recente. E ainda tem pessoas tão ignorantes a esse ponto, entendeu? Então é muito, assim, é uma coisa que você tem que ter o tempo todo ali se posicionando. Eu acho que o importante é isso, é a gente se posicionar, né? E assédio também, tu já chegou a passar por alguma situação constrangedora? Muito pouco, engraçado, né? Eu acho que o jogador mesmo são poucos, porque talvez eu tenha sempre ficado muito mais no estúdio do que na reportagem, isso também me ajudou um pouco. Mas eu já tive uma situação de um jogador que em pleno estúdio passou a mão no meu peito. E foram 2 vezes, entendeu? E foi um horror, assim. Eu te juro que eu não lembro o nome dele, porque se eu lembrasse eu falava. Eu fiquei com tanta nojo daquela figura. E ele fez de uma maneira relativamente discreta, ele passou a mão no meu peito, botou a mão no meu ombro, me segurou para me dar 2 beijinhos. Então, a primeira vez eu ainda fiquei assim, não, será que foi de propósito? Será que foi sem querer? Aí, a segunda vez eu botei um casaco por cima e ele botou a mão por dentro do casaco. Então, eu tive certeza que foi isso mesmo. Então, assim, é um idiota, porque o que uma pessoa, um ser humano, né, não é um homem, meleca, um moleque, porque o que ele ganha em passar a mão por cima do sutiã de uma mulher
tão ridículo, entendeu? E é humilhante de uma certa forma para a mulher, né? É muito triste, né? Porque a mulher acaba se sentindo culpada por algo que ela é vítima, né? Isso que é muito triste, que as pessoas não entendem, muitas vezes dizem que é mimimi, mas a gente não tá ali para ser exposta a isso, né? A gente tá trabalhando, tá fazendo o nosso trabalho. Que bom que as coisas estão mudando para melhor, né? Eu vejo, pelo menos, que hoje a gente já consegue ter aí um posicionamento melhor, as pessoas estão começando a entender, estão começando a denunciar, né? Espero que essas coisas realmente melhorem e que a gente possa ter o nosso espaço aí em paz, fazer o nosso trabalho em paz, como os homens conseguem fazer. Tem uma coisa muito importante dentro disso que você acabou de dizer. Muitas coisas que eu passei na minha profissão, eu nem me dava conta de que era assédio. Porque a gente pensava assim, isso é normal, isso acontece. Então eu fico muito feliz de ver que a sua geração já é uma geração que tem a percepção de que isso é assédio, que tenha a chance de denunciar e que denuncie. Porque isso é muito importante para todas nós. Não, sem dúvida, esse espaço aí que a gente está alcançando, com certeza as próximas gerações vão colher frutos ainda melhores, né? Tomara, porque a gente pode saber falar de futebol tão bem quanto, e o importante é você ter uma leitura inteligente das coisas. Para isso, leiam muito, se preparem, não leiam só sobre futebol, leiam sobre vidas, leiam boa literatura, porque é isso que vai fazer com que o jornalista tenha um olhar mais rico, mais inteligente, mais instigante. Perfeito. Aproveitando que tu já deu algumas dicas, né? Eu queria te pedir uma mensagem de incentivo aí para as mulheres que sonham em trabalhar com esporte. Lutem. Lutem, porque eu acho que é um prazer enorme trabalhar com esporte. Quando você trabalha no jornalismo, você normalmente quer tirar daquele político aquela informação, você quer mostrar que a economia não sei o quê. E aí, de repente, quando você trabalha com esporte, você está falando em superação. Você está falando em você conseguir bater o recorde porque você conseguiu um método melhor de trabalho. Você está falando no melhor do ser humano. Você está falando em ganhar, em perder. Você está falando em paixão. Então, o jornalismo esportivo tem toda uma riqueza que o restante do jornalismo, eu acho que tem graça, sim, mas não oferece essa beleza que a gente tem no jornalismo esportivo. Renata, muito obrigada por ter participado do Mulheres no Esporte e ter compartilhado tanta coisa boa com a gente. Obrigada, Eliana, foi um prazer. Também quero agradecer a todos que acompanharam a entrevista, né? Te convido a seguir, curtir, compartilhar o Mulheres no Esporte lá no YouTube, no Instagram e no Facebook. Um beijo e até a próxima. Sucesso para todas!